A pandemia do novo coronavírus tem causado medo em todo o mundo. E não é para menos. O vírus causador da Covid-19 já infectou milhões de pessoas em todo o mundo e já foram mais de 1 milhão de mortes no mundo inteiro. O cenário é basicamente parecido com o que já aconteceu em outros momentos na humanidade, que talvez você não conheça e eu estou aqui para falar um pouco sobre isso. Então eu quero falar aqui sobre 5 grandes pandemias que alastraram o mundo inteiro e causaram grandes estragos, ok? Então vamos lá. Mas antes você curta, comenta, compartilha e manda aí para os seus contatos no WhatsApp, no Facebook, que eu serei eternamente grato. Então agora sim, bora pro vídeo. E a primeira grande pandemia é a peste bubônica. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato de pulgas e roedores infectados. Seus sintomas incluem inchaço nos gânglios linfáticos, na virilha, na axila e no pescoço. Outros sintomas são febres, calafrios, dores de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é considerada historicamente a causadora da peste negra. Quem aqui nunca ouviu falar da peste negra? A peste bubônica é conhecida como a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas em todo o mundo. No total, a praga pode ter reduzido a população de 450 milhões de pessoas para 350 milhões de pessoas. Número 2. Varíola. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França foram infectados por essa doença. O vírus ortopoxvírus era transmitido de pessoa para pessoa, por meio das vias respiratórias. Os sintomas eram febres seguidas de erupções na garganta, na boca e no rosto. Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta no ano de 1980, após a campanha da vacina em massa. Número 3. Cólera. Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria Vibrio chorale sofre milhares de diversas mutações e causa diversos tipos de epidemia até nos tempos de hoje. Portanto, ainda é considerado uma epidemia. Sua contaminação acontece a partir de água ou alimentos contaminados e é mais comum em países subdesenvolvidos. Um dos países mais atingidos pela cólera foi o Haiti, em 2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. No Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade. Os sintomas são diarreia intensa, cólicas e enjoos. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. O tratamento é à base de antibióticos. Número 4. Gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia da gripe espanhola de 1918, causada por um vírus influenza mortal. Mais de 1/4 da população na época foi infectada. E até o então presidente do Brasil, Rodrigo Alves, morreu da doença em 1919. O vírus veio da Europa. Um transatlântico desembarcou passageiros no Recife, Salvador e Rio de Janeiro. E daí por diante a doença se espalhou mundo afora e chegou aqui no Brasil. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus, SARS-CoV-2, e não existia cura. Em São Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro em busca da cura para essa doença. E esse remédio caseiro era feito de cachaça, limão e mel. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça,
Foi dessa receita que nasceu a caipirinha. Número 5. Gripe suína H1N1. Conhecida como gripe suína, o H1N1 foi o primeiro causador da epidemia no século XXI. O vírus surgido por porcos no México em 2009 se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso confirmado foi em março daquele mesmo ano, 2009. E no fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. O contágio acontecia a partir de gotículas respiratórias no ar ou em alguma superfície contaminada. Seus sintomas são os mesmos de uma gripe comum: febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo. Então, essas foram aí as 5 pandemias que apavoraram a população mundial, né? Então, para você ver que coronavírus não foi o primeiro, não é a primeira pandemia, e imagino eu que não será a última. Então, o que eu tenho a dizer, o conselho que eu tenho a dar, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque quando não temos mais recursos, o ser humano lembra da humanidade. Então, nesse momento de Covid-19, de coronavírus, muitos têm lembrado de Deus, mas quando esse momento passar, que nós continuemos nos lembrando dele e buscando ele todos os dias, porque só ele para nos proteger de um mal invisível, né? Porque muitas vezes o homem se acha muito forte, de repente ele é derrotado por uma coisa micro, por uma coisa pequena. Então vamos nos apegar em Deus, vamos buscar a Deus, porque só Ele mesmo para nos proteger de todas essas adversidades. Mas acima de tudo, não devemos buscar conforto ou qualquer outra coisa nessa vida. Devemos buscar a nossa paz, a nossa salvação. Então vamos ficando por aqui. Esse é o vídeo falando sobre as 5 maiores pandemias mundiais. Espero que você tenha gostado. Eu vou repetir: curta, comente, compartilhe e tô indo nessa. Valeu, fui!